Esta é a semana do dia 19 ao dia 25 de abril e tem tanta coisa nessa semana que eu nem vou me estender aqui na introdução. Vou pedir para vocês me ajudarem aqui na divulgação do canal, curtindo, deixando seus comentários e hypando o vídeo. Também convidá-los para a seção de membros e para os cursos da plataforma eadaprenderastrologia.com.br, para quem gosta de estudar astrologia, e também para o site, o astrologiaclassica.com.br. Tem artigos, tem material lá também sobre astrologia para quem gosta de estudar, tá bom? E vamos que vamos, então, falar dessa semana. Já prestem atenção, me acompanhem também aqui diariamente, que eu reforço aqui os apontamentos diários. Tem muita coisa nessa semana. Nós vamos iniciar a semana com a Lua em Touro. O primeiro momento da Lua é a conjunção com Vênus, mas essa conjunção ela ocorre 3h44 da madrugada do domingo. Então nós vamos perceber mesmo na virada do sábado para o domingo. No sábado, para quem acompanha aqui todo dia, vocês viram que tem um aspecto legal de 60 graus dessa Lua em Touro aqui com Júpiter, né? Esse aspecto aqui, a Lua se afasta aqui, ó, do aspecto com Júpiter e chega ao mesmo grau de Vênus. Então, a virada de sábado para o domingo é muito boa. Para quem tiver com pensamento sobre sair, curtir o sábado, vai aproveitar bem. Mas mesmo que você fale, não vou sair, é muito calma, relaxante, acomodada. E pode ser interessante tanto para os assuntos de campo amoroso, por exemplo, afetivo, como para processo criativo, atividades artísticas, os assuntos relacionados a temas materiais, parte monetária, o que tem algum tipo de relação com beleza, estética, curtir, se divertir de alguma maneira. Não é uma influência assim para diversão muito yang, né? Na verdade, nada yang, aqui é um perfil bem fechado, mas como a gente tem a Lua num ponto forte de exaltação e Vênus na casa dela, né? Domicílio, então esse atendimento de satisfação fica muito presente. É uma conjunção boa para qualquer assunto, tá, gente? Qualquer assunto. Eu citei esses que são os mais vinculados a Vênus, mas a natureza fácil dessa conjunção cria facilidade para todo tipo de negócio que você estiver iniciando. Lembrando que agora a gente já está no período de aumento de visibilidade da Lua, já passamos da fase nova, né, na sexta-feira. Então, até para quem estiver pensando em alguma iniciativa grande, assim, também é interessante, tá? Olha, não se assustem, porque nesse domingo a gente tem uma conjunção Marte-Saturno. Só que são duas coisas diferentes, tá? Um é um contexto coletivo, outro é um contexto eletivo. Então, não se assustem, aproveitem a conjunção Lua-Vênus. Depois das 13h44 até as 13h17 do domingo, a Lua fica sem aspecto nenhum, ela fica fora de curso. Aí já não é bom para iniciativas, nenhum assunto, tá? A Lua vem muito parada em Touro e às vezes isso pode ter uma representação um pouco preguiçosa. E no ritmo também, dificuldade das coisas andarem, fica aquele ritmo meio pesadão, muito lento. O que não é bom, né, para as iniciativas, até pelo fato da Lua vir sem aspecto nenhum. E aí a Lua ingressa em Gêmeos e vai mudando muito o ritmo, e até a gente pode perceber no clima mesmo, porque a gente é muito diferente a Lua em Touro da Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos ela já vem para um perfil do ar, que tem calor, tem umidade, então já tem um entrosamento com o entorno, mas tem velocidade, já tem uma configuração um pouco mais agitada. Geralmente, o perfil de Lua em Gêmeos é tanto uma indicação de ansiedade, de agitação no clima, imprevisibilidade de alguma maneira, né? E quando a Lua ingressa no signo de Gêmeos, ela vai ter um primeiro aspecto, que é aqui primeiro com Mercúrio, ela vai ter vários aspectos aqui, Mercúrio, Marte, Saturno, mas só que tudo isso só vai acontecer na segunda-feira. Então, desde as 13h17 até a segunda, 1h18, a Lua vai aumentando essa influência de 60 graus com Mercúrio. Olha, não é ruim, é um aspecto fácil, conecta o Mercúrio também a um ponto, aqui onde a Lua está, o signo de Gêmeos, é o signo dele, né, da casa dele. Não é uma configuração ruim, então a gente tem velocidade, tem ânimo, tem um pouco de movimento, né, muda a dinâmica da manhã para a tarde, né, a manhã vem calma, meio parada, daí a tarde já vem mais vibrante, animada, um pouco mais despojada, mas aqui ainda não é ruim para as coisas próximas, você pode ter até um pouco mais de facilidade para as iniciativas. O que vem depois, né, do ingresso da Lua em Gêmeos no domingo, aí sim, às 19h44, é a conjunção de Marte com Saturno. Então, é o que eu falei para vocês, uma coisa contexto coletivo,
Outra coisa é o contexto eletivo. Essa configuração ela vai criando um perfil mais adverso para o mundo. Então, até a próxima conjunção daqui 2 anos, conjunção de Marte com Saturno, esse perfil ele é carregado. Então, é uma influência que talvez ela não aconteça pontualmente no domingo, em termos de eventos, ela vai se desenrolando. E é bastante agitada, e aqui a gente tem Marte no próprio domicílio, mas tem o Saturno no ponto de queda, e não dá para dizer que é uma conjunção leve, tranquila, de solução de coisas, não dá. Ela tem um perfil adverso, mas para contexto mundial, coletivo, pensando em contexto do mundo. E lembrando que o tempo para que isso se desenrole leva no prazo total 2 anos, mas como é um signo cardinal, né, início de estação, esses próximos de 3 a 6 meses com bastante impacto. Então, é um pouco desse contexto que a gente tem. Muito provavelmente no domingo mesmo ainda não tem um reflexo, né? Ele vai se desenrolando. Agora, quando Marte está chegando aqui à conjunção com Saturno, a Lua está aumentando uma influência favorável com Mercúrio, mas, por exemplo, calculando o mapa aqui para Brasília, né, capital do nosso país, o ascendente está muito no finalzinho de Escorpião, que tem a regência tradicional de Marte. Então, esse momento exato, ali 19h44, não é bom para iniciativas, porque o regente do ascendente é exatamente Marte que está junto com Saturno, né? Ele não é muito bom nesse momento, tá? Então, a gente tem uma mescla de dia rápido, uma mescla de dia agitado, um início de influência um pouco mais desafiadora, até 2 anos no contexto mais mundial, mas entre 3 e 6 meses um pouco mais intensa, e é bem provável que nesse contexto de guerras, conflitos, aí tenha muita coisa ainda se desenrolando de forma muito aguda, né? Vamos acompanhando. Geralmente esse perfil de Marte com Saturno tem uma relação com quedas, né, de autoridades, rompimentos graves, assim, né, de posições. Então vamos acompanhando como as coisas vão se desenrolar aí, porque o clima no mundo tá meio estranho mesmo, né? Mas para o contexto próximo, talvez isso não tenha um reflexo no seu clima diário. Só não é bom para iniciativa devido aqui no caso desse mapa, né, para Brasília, tal, ter o ascendente ainda aqui em Escorpião. E aí, quando a gente calcula um mapa para astrologia eletiva, a condição do ascendente é super importante, tá bom? Bom, depois que Marte chega à conjunção com Saturno, o próximo movimento é a ingressa do Sol no signo de Touro, é às 22h39 que isso vai acontecer. Bom, o Sol já deixa, né, para quem estava assustado aí com tanta coisa no signo de Áries, pelo menos o Sol já vai saindo, e logo mais o Mercúrio sai também, porque ele passa super rápido, ele se movimenta rápido, nessa semana ele vai passar por todos aqui. E aí a gente tem o Sol ingressando no signo de Touro. Aí ele deixa esse ponto da exaltação dele, né, onde ele tem uma natureza semelhante, que é vibrante, e entra no signo de Touro, onde tem mais sustentação, ele é mais robusto, né, a secura aqui que fica presente. Não tem muita força, então essa tendência árida ela fica um pouco presente, mas ela é muito linear, entra numa fase de robustez, né, com o Sol transitando no signo de Touro. Para quem for taurino, tá entrando aqui na fase já das revoluções solares taurinas, né? Parabéns aí para você que for taurino. E aí a gente vai acompanhando quando o Sol tiver aspectos favoráveis, né? Por exemplo, ele inicia aqui no signo de Touro em aspectos favoráveis aos nodos lunares, então tem alguma característica positiva, né? Entra na casa de Vênus. Então a gente tem uma configuração do Sol que vai mantendo a linearidade, ele já não tem tanta vibração, assim, para quem for líder, por exemplo, que é uma representação solar, ele já entra num campo de sustentação, linearidade, robustez e menos velocidade, tá? Isso vai ser às 22h39 do domingo e é o último movimento no céu do domingo. Aí na segunda, dia 20, quando for 1h18 da madrugada, aí sim a Lua chega a esse aspecto aqui com Mercúrio. Só que a segunda vai pegar a sequência de todos esses sextis aqui. Então a Lua vem primeiro com Mercúrio, depois com Saturno, depois com Marte, tá? E a dinâmica de Lua em Gêmeos com todos esses pontos no signo de Áries vai criando um movimento bem rápido para segunda-feira. Quem estiver em atividade produtiva, não estiver emendando feriado, vai perceber essa facilidade em lidar com os assuntos, porque esse perfil de aspecto fácil, com bastante calor do ar e do fogo, vai deixando o clima assim descomplicado, é bem simples, né? Os assuntos vão fluindo assim de uma maneira muito simples. E quando a Lua estiver chegando ao aspecto com Mercúrio, ela está se afastando das quadraturas aos nodos lunares.
o que vai criando já para segunda-feira bastante pressa. Então, na sequência é assim, 1h18, a Lua no sextil com o Mercúrio, 2 da madrugada, a Lua em sextil com Saturno, 2h17, 17 minutinhos depois, Lua sextil Marte, e aí então a Lua completa aqui o trio de sextis dela, né? E aí a gente vai sentindo então esse clima mais apressado. Tudo isso ocorre até as 2h17 da madrugada da segunda-feira. Então já fique aí em mente que se você tiver dificuldade para relaxar, pode ter uma madrugada de segunda-feira ali um pouquinho agitada, principalmente até esse período. É que depois não alivia muito, gente, porque a Lua, passando do último aspecto dela, que é esse com Marte, ela não tem mais nenhum. Ela vai passar reto, gente, até ingressar em Câncer. Onde que ela está? Em 8 graus. Então, daqui até 30 graus, ela não tem aspecto nenhum. Então, nós vamos pegar uma condição de Lua fora de curso muito, muito longa, de mais de 24 horas, tá? Desde as 2h17 na madrugada até as 14 horas da terça, gente. É um tempo muito longo, né? De aspecto, porque tudo que a Lua tinha que fazer aqui, ela já fez. Passou por quadratura com os nodos, passou por todos esses sextis, e daí ela não tem mais nada, como o Sol já ingressou aqui em Touro, então ela já nem chega mais no aspecto de 60 graus com o Sol. E só por esse fato já não é bom para iniciativas, quando a Lua está fora de curso não é bom. E o outro fato é que ela está em Gêmeos, e a configuração geminiana é instável para a Lua, né? Ela é bem oscilante, é signo de fim de estação, é signo com calor, e cria bastante oscilação no humor, então pode ser um dia um pouco ansioso, um pouquinho apressado, não é uma tendência agressiva, mas ele tem muita inconstância, mudança de planos, por exemplo, e fica com a segunda no período útil do dia todinho ruim, né, até, na verdade, até terça às 14 horas, só que na segunda ainda tem coisas, tá, depois desse aspecto de Lua com Marte, nós vamos ter os contatos de Mercúrio com Saturno e com Marte. Então, o Mercúrio passa aqui por Saturno 8h22 da manhã da segunda-feira e depois passa pela conjunção com Marte às 18h44. E olha que bonitinho o Mercúrio entre Marte e Saturno. Então, ele fica naquela condição de sitiamento. E assim, uma coisa é clima diário, outra coisa é o sentido eletivo. Para o sentido eletivo é péssimo, porque ele está entre os dois maléficos, a Lua vai estar fora de curso, e a segunda, ela pode ter um perfil bastante agitado, apressado, incomodado, assim. No humor é muito inconstante, então no entorno você pode sentir dificuldade em manter a atenção nas atividades, pode ter uma impressão de hora passando rápido, mas o que é mais difícil é nesse sentido de humor geral, porque fica oscilando. Então, para atividades, por exemplo, que dependem de muita concentração, processo analítico pode ser bem difícil, ou atividades de campo prático também. Não tem muita precisão e tem essa agitação no ar, assim, né, de maneira geral. Tem um perfil bastante inconstante, tá? O que não é bom para nenhum assunto, gente. Já não é boa, segunda, porque a Lua está fora de curso, tá? Desde o tema material até assunto de saúde e tudo mais, nada fica legal para inícios durante esse momento. Lua fora de curso, Mercúrio conjunção Saturno e depois Mercúrio conjunção Marte. E aí a última conjunção do Mercúrio, que é essa daqui com Marte, é às 18h44 da segunda. Aí sim, né, depois de tudo isso que a gente teve, a segunda se encerra. Então já estão percebendo quanta coisa, né, que tem nessa semana. Bom, na terça-feira, o momento inicial é às 14, que é quando a Lua ingressa aqui no signo de Câncer. Acalma um pouco, porque ela está num ponto onde ela tem domínio. Mas quando a Lua ingressa em Câncer, ela tem uma dinâmica emocional, né? Então, no clima geral, ele tem uma tendência apegada. O que eu penso que tem que ter atenção com o que você vê de impressionável, principalmente se você já tem uma tendência a se impressionar com as coisas, porque para se vincular emocionalmente aos assuntos não precisa muito com essa fluência, né? Se você já é sensível e o dia é sensível também, você acaba tendo bastante sensibilidade. Agora, dá para aproveitar alguma coisa aqui? Dá sim, gente. Quando a Lua ingressa em Câncer, primeiro que ela está no ponto de domínio forte. Essa fluência da água é muito geradora, muito mesmo. Então, o processo de criatividade e geração fica muito presente. Aí sim, gente, para iniciativas do zero é legal, porque a Lua está no próprio domicílio e ela está aumentando a influência desse aspecto com o Sol, que é um aspecto de 60 graus, é um aspecto fácil,
O Sol está em Touro, que é um ponto onde a Lua tem força, a exaltação da Lua. E temos um favorecimento também da fase, né? Porque a Lua está aumentando a visibilidade no céu, a gente está da fase nova para crescente, e isso cria, sim, facilidade para os inícios do zero. É bom para as atividades do campo material, investimentos, resgates, aplicações, enfim, aquisições também. É bom para o campo criativo também, é bom para atividades que envolvam lideranças também de alguma forma. O ritmo é muito linear, atividades que envolvam processo de cura. Assim, na verdade, a dinâmica nem do Sol nem da Lua aqui de maneira direta diz respeito à cura, mas o aspecto é muito fácil e ele indica facilidade em qualquer assunto. Aí é um perfil calmo, né? Porque aqui sim a gente tem uma configuração mais para dentro, mais ela é mais acomodada, ela é mais calma. É interessante para atividades do campo administrativo, atividades do campo analítico, para cuidar, melhorar a qualidade das atividades, dos assuntos, das coisas que você estiver realizando. É um perfil abundante, muito criativo e gerador. Fica bem legal. E aí isso vai pegar desde a terça-feira às 14 horas até às 16h50, que é o momento exato do aspecto entre a Lua e o Sol. Esse momento aqui, tá? O Sol vai estar angular, né? 16h50, ainda não desceu a linha do horizonte, tá ali durante a tarde, e a Lua vai estar aqui ainda na casa 9, né? Nesse gráfico que a gente está calculando, tá? Então, a gente vai pegar essa janela na terça-feira, bem legal para iniciativas, e depois já não fica tão bom de novo, né? Porque quando a Lua está em Câncer, ela forma o quê? Quadratura, ela aplica a quadratura a planetas no signo de Áries, né? Então, ela vai pegar o triozinho de quadraturas aqui, mas isso já será na quarta-feira. Então, desde as 16h50 da terça em diante, a gente já tem desfavorecimento para as iniciativas, tá? É um pouco incomodada, é uma fluência, assim, um pouco insatisfeita, ela é um pouco chata, apegada a pequenos detalhes, vocês vão perceber bem isso. Na sequência, no dia 22, então, quarta-feira, 3h30 da madrugada, a primeira quadratura é com Saturno. Essa é bem chata, então é a que nós vamos perceber bastante em termos de tempo, porque desde as 16h50 na terça até as 3h30 na madrugada da quarta, essa influência vai aumentando. Então, ela é muito insatisfeita para clima geral, então no assunto cotidiano a gente fica um pouco preso, assim, a encontrar satisfação geral. É ruim para atividades de análise, coisas que você tem que consertar erros e tal, devido a um nível de complexidade elevado. É muito chata essa influência. Não é boa para nenhum assunto, tá? Ela tem uma representação de contrariedades muito elevada. Então, qualquer assunto, desde o mais simples até o mais complexo, pode ter esse clima de contrariedades. É péssima para iniciar alguma coisa. Quarta-feira começa bem ruim para início. Depois a gente vai ter uma melhora de um período um pouquinho longo, que vai pegar até a noite. Aguarda um pouquinho aí, então, para iniciar as coisas, tá? A gente vira de terça para quarta com esse perfil muito chato. É insatisfeito também no nível pessoal, às vezes a dificuldade de encontrar satisfação com as coisas fica muito presente, tá? Nenhum assunto se beneficia desse potencial. 6h11, a Lua chega à quadratura a Marte. Então, da mesma forma que aconteceu com o Mercúrio passando entre o Saturno e Marte, acontece com a Lua aqui. Primeiro ela teve uma quadratura com Saturno e agora ela tem uma quadratura com Marte. Então, é aquela condição do sítio da Lua, né? Ela tá sitiada, encurralada pelos maléficos. E aí, continua com uma tendência difícil. A madrugada da quarta-feira, ela é difícil. Se você trabalha durante a madrugada ou tem algum tipo de atividade produtiva, atividade prática na madrugada, pode sentir muita dificuldade com essa sequência de aspectos. Mas mesmo se você estiver dormindo, pode se sentir um pouco incomodado para relaxar, né? Porque são quadraturas com planetas em Áries e eles vão acrescentando assim tom de agitação e de insatisfação. Então pode ser uma outra madrugada um pouco incomodada aí para um relaxamento, né? Péssimo para iniciativas, Lua sitiada, tal. Ainda tem mais uma quadratura que vai ser às 8h30, então desde as 6h11 até as 8h30, agora a Lua aumenta a influência de quadratura com Mercúrio, embora não seja uma quadratura tão tensa quanto as duas anteriores,
Essa tem um impacto um pouco mais agitado para a rotina. É um pouco impaciente, é um pouco inconformada, é chata assim para a rotina, atividades de campo mais intelectual, coisas que precisam de detalhes, para agendar exames médicos, para comprar remédio, lidar com medicação não é bom. Não, a gente tem muita dificuldade com o atingimento dos objetivos com esse trio de quadraturas, né? Talvez não seja tão irritada, mas assim é bem difícil. Então a quarta-feira vem com toda a madrugada, desde a terça-feira no meio da tarde, toda a madrugada até amanhã da quarta ruim. Depois melhora muito, porque olha, a Lua vai começando a se aproximar de Júpiter. Mas como ela ainda está um pouquinho distante, isso vai levar algumas boas horas para acontecer, o que vai aumentando essa influência ao longo do restante do dia. Não todo dia, né, mas o momento exato da conjunção de Lua com Júpiter é às 19 horas e 52 minutos no horário de Brasília. E como o aspecto anterior da quadratura com Mercúrio foi às 8h30 da manhã, então nós vamos pegar desde as 8h30 até as 19h52 com o aumento da conjunção. Essa conjunção é fácil para todos os assuntos. Ela é boa para processos relacionados à cura, de maneira geral, pode ser a cura no nível físico, no nível psíquico, no nível espiritual, para as atividades místicas, religiosas, muito legal. É altamente geradora essa influência, então você pode se beneficiar de dar início às atividades. A Lua está aumentando a visibilidade dela no céu, é um bom momento para iniciar as coisas do zero. Tem um senso de pacificação, de justiça, indulgência, resolver coisas difíceis com as pessoas pode ser calmo e legal. E daí é legal para a Lua, porque a Lua passou naquele momento encurralada pelos maléficos, mas ela vem agora numa sequência boa com os benéficos. Então ela vai aumentando o favorecimento para as iniciativas. Então a Lua passa aqui pela conjunção com Júpiter às 19h52, e para todos os assuntos é bom, também para senso de justiça é bom, assuntos jurídicos, para viagens, para aplicar mudanças também, para o mundo aéreo, o mundo marítimo também é bem interessante, estudos superiores também. E aí a Lua vai seguindo para um aspecto com Vênus também, agora bem legal, olha, bem no finalzinho, né? Vênus já tá para mudar para Gêmeos, mas antes de mudar ainda vai receber esse aspecto de 60 graus. O que é bom, porque como eu falei para vocês, ela vem de uma conjunção com benéfico, chega a um aspecto bom com outro benéfico, e o clima vai ficando bom até quinta-feira, às 15h52. Então, pelo menos, a semana não vem com aquela sequência de vários dias ruins, porque a quarta vem ruim até as 8h30 da manhã, mas das 8h30 da manhã da quarta até as 15h52 da quinta, bem favorável para as iniciativas, tanto pela fase da Lua, como pela sequência dos aspectos muito favorável. Esse aspecto com Vênus garante satisfação pessoal, é bom principalmente para assuntos do campo monetário, campo artístico, artesanal, assuntos estéticos, e os sentimentos, as questões do amor, do romance também se beneficiam bastante. Para atividades que envolvam joias, perfumes, esse campo do embelezamento também é muito bom, bem interessante essa influência. Muito calma também, né? É um perfil de acolhimento também muito bom. Vai ser 15h52. Aí depois que a Lua passa por esse sextil, como ela já tá bem no finalzinho, aí ela já vai ingressar em Leão quase uma hora depois, às 16h40. Então a gente vai pegar só esse trechinho com a Lua sem aspecto, das 15h52 às 16h40. E aí a Lua ingressa em Leão e já acrescenta mais vibração, porque o Leão é um signo do fogo. E já ingressa em Leão, aplicando já, agora nós vamos ter a Lua depois passando por uma sequência de aspectos de 120 graus, de trígonos, que vai ser na sexta, que vai deixar o clima de novo favorável para as iniciativas, e agora com grande favorecimento de um impacto mais yang, de uma coisa mais vibrante, de iniciativa mesmo, de coragem. Ele impulsiona mesmo uma vibração mais presente, né? Mais forte, tá? Só que antes da Lua chegar a essa sequência de trígonos, ela vai ter um momento da fase crescente, que vai ser a quadratura com o Sol, tá? E assim, a gente vai ver uma Lua bem vibrante em Leão, porque o Leão é um signo do fogo. Ele não é tão, assim, fácil para as mudanças, porque é um signo de meia de estação. E também a Lua não tem tanta força, assim, de comando. Só que quando ela chegar a um aspecto mesmo de quadratura com o Sol em Touro, tem uma troca de posições de favorecimento aqui. Vamos ver qual é, né?
a quadratura Lua-Sol é às 23h31 da quinta. Bom, a Lua está na casa do Sol, no signo de Leão. O Sol está em Touro, que é a exaltação da Lua. E isso é o que a gente costuma chamar de recepção mútua na astrologia. E ela ajuda a natureza do aspecto a amenizar. Não resolve, tá? Não vamos dizer assim que ela apaga a quadratura, a dificuldade da quadratura, mas ajuda. E como são signos bem de meio de estação, isso vai criando bastante robustez. Eu penso assim, não é um momento bom, esse momento exato para iniciativas, então desde as 16h40 até as 23h31 da quinta, porque vai aumentando uma quadratura. E ninguém quer iniciar nenhuma atividade importante tendo uma quadratura no meio do caminho, por mais auxílio que tenha, o problema está lá. Então não é bom para iniciativas. No clima geral, fica um clima um pouco ríspido, assim, meio duro de andar, assim, sabe? Um pouquinho truncado. Se der para você aguardar um pouco para resolver questões, se tiver que resolver alguma coisa, melhor. Se não tiver que resolver nada, mantenha a sua rotina. Tenta não aplicar grandes mudanças, grandes coisas. Vai um passo de cada vez. Dura algumas horas, depois vai passar. E aí, depois a Lua vai seguindo para aquela sequência de aspectos bem favoráveis. Então, assim que a Lua passa pela quadratura com o Sol, ela vai ter um aspecto de trígono com Saturno, depois de trígono com Marte, depois de trígono com Mercúrio. O primeiro trígono, que é com Saturno, vai ser na sexta-feira, às 7h20 da manhã. Então, olha, nós vamos pegar um bom período, a madrugada toda, né? Finalzinho da quinta e a madrugada toda, até o comecinho da manhã, com um trígono bem vibrante. São trígonos do fogo, eles vão impulsionando muita energia para a realização mesmo, de nível prático, né? Aqui não é um perfil muito criativo, não é um perfil de entrosamento, não é um perfil muito de vínculo, assim, emocional. Ele é mais realizador no campo prático. Então, como a Lua vem numa sequência de aspectos favoráveis, a sexta-feira vai ter um favorecimento para iniciativas também de longo prazo, basicamente quase todo dia, até o começo, meio da noite, ali mais ou menos, tá? Só que antes, assim, desse momento exato de Lua com Saturno, nós vamos ter o ingresso de Vênus em Gêmeos. Então, Vênus deixa ali um ponto onde ela tem domínio, que é o signo de Touro, ingressa em Gêmeos, não tem muita força aqui nesse comecinho, ela tem só um domínio aqui nesse trecho, mas assim, quando a Lua ingressa em Gêmeos, ela tem um perfil descontraído, festivo, alegre, bem solto, mais despojado. Então, para os temas de Vênus, que envolvem satisfação geral, as artes, o artesanato, a beleza, a estética, o glamour do mundo, né? Essa coisa da festa, do entretenimento, vai para um campo bem despojado, assim. Então, a gente vai percebendo essa facilidade de Vênus em Gêmeos como mais solta, né? É claro que, assim, quando tiver Vênus em Gêmeos em aspecto difícil com a Lua, tem que ter atenção a excessos, né? A falta de regras, a dificuldade com a manutenção das coisas e tal, né? Mas é o que a gente vai ter, assim, de despojamento, né, para as configurações de Vênus. E aí sim a gente vem para a sequência de trígonos. 7h20, então a Lua vai ter um primeiro trígono que é com Saturno. Ele pega o Saturno fraco, a Lua está num ponto que o Saturno também não tem força, mas a natureza do aspecto é fácil. E a Lua vem aumentando, então, essa influência desde as 23h31 da quinta. Então, a gente tem um objetivo bem definido, tem um caminho muito reto e linear, e desvia muito pouco. E nós vamos pegar uma sexta-feira muito retilínea para a realização dos assuntos. Ela é tanto assim, vibrante em energia, motivada, bem viva, como tem favorecimento para as iniciativas devido a essa sequência de aspectos fáceis, né? Então, 7h20 é o trígono com Saturno, 12h49, agora a gente vai ter o trígono aqui com Marte, que esse é mais ativo ainda, porque tem Marte forte ali no próprio domicílio, e aí a Lua chegando nesse trígono do fogo com Marte tem uma configuração de coragem mesmo, de dar início, um passo a mais, ela é bem energética, é muito rápida, e vai criando esse perfil super yang, né? Como o trígono é um aspecto de natureza fácil, não tem uma indicação de clima tenso, ele tem um favorecimento de rapidez, de urgência, de coragem, de dar um passo a mais, é um perfil de alto nível de vibração, assim, é bem yang mesmo, né? Pode ser até assim, nesse encorajamento, às vezes dar um passo a mais em atividades mais difíceis, coisas, né, assuntos mais difíceis,
E aí, quando for às 19h21, a Lua vem para o trígono com o Mercúrio, que aqui a gente tem um perfil para plano intelectual ágil, né? Tem bastante agilidade. A sexta-feira, ela é um dia vivo, energético, talvez não seja muito interessante para as atividades de campo analítico, atividades de concentração, pesquisas muito profundas ou atividades que dependam muito de processo criativo e abstrato. Não é muito, porque é uma vibração de fogo, assim, super presente ao longo de todo dia, né? E essa vibração do fogo, ela é mais prática, né? Ela é mais realizadora no campo prático. Então, a gente tem muito favorecimento nesse sentido de atingimento de objetivos mesmo, né? Bastante linear, comandante, bem nesse perfil aí do comando, tá? Então, às 19h21 na sexta-feira é o último aspecto da Lua. Ela vai ficar fora de curso até o restante do signo. Então, aqui a gente tem uma semana de 8 a 80, né? Porque então a Lua vem super intensa com vários aspectos, mas em 15 graus e 10 de Leão, ela encerra o movimento dela, né? E Leão fala, cansei, né? Tipo, já passou por muito movimento, já foi muita vibração aí, né? Muita coisa. Aí ela vai passar o restante do signo sem aspectos e vai ingressar em Virgem só no sábado às 22h04. Então nós vamos ficar novamente com um período muito longo de mais de 24 horas sem aspectos da Lua com a Lua fora de curso, o que para as iniciativas não é bom. Mas a Lua vem em Leão no sábado todo e tem essa vibração. No clima, assim, em geral, vocês vão perceber bastante vibração. E quando eu falo de Lua fora de curso não ser bom para iniciativas, não é que você tem que ficar trancado em casa e não fazer nada. São iniciativas importantes, a sua rotina você continua, só não tenta dar um passo em alguma coisa nova, aplicar uma mudança muito grande em interesses grandes da sua vida que tem importância, e não é o momento para isso, mas na rotina, essa Lua em Leão, ela é bem vibrante, a gente vai pegar um sábado com essa energia toda. Daí, quando a Lua ingressar em Gêmeos, às 22h04 do sábado, né? Aí sim, ela vai ter depois a proximidade aqui com o Sol, que vai acontecer no domingo, com o Sol em Touro. Então, o domingo, dia 26 de abril, vai ter uma tendência já mais calma, tá bom? E é isso que vamos ter. Viram quanta coisa? Mas é uma semana muito de extremos, né? Porque tem muitos períodos com muitos aspectos ruins, períodos muito bons, com muitos aspectos bons, períodos muito longos sem aspecto nenhum, com a Lua vaga. É uma semana muito intensa, né? De muita coisa acontecendo. Mas vocês viram que tem momentos super bons. Sexta-feira tá bem legal para iniciativas, a segunda-feira também, de domingo para segunda, tem coisas legais. A própria quarta-feira, que começa ruim com as quadraturas, mas depois pega a Lua com Júpiter, muito legal também. Me acompanhe aqui diariamente que eu vou reforçando a ideia aqui para a gente ter uma visão mais ampla, inclusive. E eu agradeço você que assistiu o vídeo aqui até o final, uma ótima semana, ótimo feriado para todos vocês. Me acompanhe também aqui nas outras redes sociais e até mais.